Você já parou para pensar em quantas vezes deixou a si mesmo por último? Em quantas ocasiões abriu mão do seu bem-estar, dos seus sonhos, dos seus princípios, só para agradar alguém? Evitar conflitos ou manter uma imagem que esperavam de você? Quantas vezes você se calou para não ferir, se diminuiu para caber, se anulou para ser aceito? Vivemos em um mundo que prega o altruísmo como virtude suprema. Um mundo que glorifica o sacrifício pessoal como prova de bondade, que aplaude quem se doa sem medidas, mesmo que isso o destrua por dentro. Mas nesse processo, uma verdade é esquecida. Você não pode dar ao mundo aquilo que não construiu em si mesmo. O estoicismo, filosofia milenar de força interior, ensina que o único controle real que temos é sobre nossos próprios pensamentos, atitudes e escolhas. Todo o resto, opinião alheia, eventos externos, recompensas sociais, está fora do nosso domínio. E se está fora do nosso domínio, não pode ser nossa prioridade. Essa verdade é incômoda, mas libertadora. Você é sua única prioridade. Isso não é egoísmo, é ordem, é clareza, é sobrevivência emocional. Quando você se coloca em primeiro lugar, você deixa de esperar que o mundo te salve, te valorize, te reconheça. Você se torna a fonte, o centro, o alicerce de tudo que constrói. Mas atenção, essa prioridade não é permissiva. Não significa viver guiado por caprichos ou vontades voláteis. Significa se comprometer com o que há de mais essencial em você. Sua razão, seu caráter, sua jornada. Epicteto disse: a liberdade está em nossa mente. Ninguém a tira de nós. Mas como você pode ser livre se vive acorrentado às expectativas dos outros? Como pode ser forte se constantemente entrega seu poder nas mãos do julgamento alheio? Essa reflexão é apenas o começo. Ao longo deste texto, vamos atravessar juntos as camadas mais profundas do estoicismo aplicado à vida real. Você vai entender por que cuidar de si mesmo é um ato de coragem. Vai descobrir como a filosofia dos antigos pode se tornar o seu escudo contra a distração, o excesso e a culpa. Vai aprender, sobretudo, que viver como sua própria prioridade é o primeiro passo para transformar tudo ao seu redor. Este não é um chamado ao isolamento, mas ao equilíbrio. Não é um apelo à frieza, mas à presença. Não é uma fuga do mundo, e sim um retorno a si mesmo. Se você sente que chegou a hora de parar de se trair em nome dos outros, se percebe que viver tentando agradar todo mundo só tem te afastado de quem você é, se está cansado de viver uma vida que não parece sua, então prepare-se. O que vem a seguir é um confronto, um reencontro, uma reconstrução. Porque enquanto você não se tornar sua prioridade, continuará sendo uma sombra de quem poderia ser. Imagine acordar todos os dias com a sensação de estar atrasado para a própria vida. Levantar da cama não por vontade, mas por obrigação. Colocar a máscara da funcionalidade, atender às demandas dos outros, sorrir quando quer gritar, ceder quando quer resistir. E ao final do dia, deitar com o peito cheio de silêncios e arrependimentos. Essa é a realidade de quem não se prioriza. Você se perde quando diz sim ao que quer negar. Quando aceita aquilo que desrespeita seus limites, quando se molda à expectativa alheia como argila maleável, até que já não sabe mais qual era sua forma original. E o mais cruel é que, muitas vezes, essa distorção acontece em nome do amor, da amizade, da família, da carreira, coisas nobres, mas que sem equilíbrio se tornam cárceres. A filosofia estoica jamais incentivou o isolamento ou o desprezo pelas relações humanas. Muito pelo contrário. Os estoicos reconheciam a importância da comunidade, da empatia, do dever mútuo, mas eles alertavam com sabedoria cortante sobre um erro fatal, o de viver para fora, esquecendo o que pulsa dentro. Sêneca dizia: aquele que é cúmplice da sua própria opressão não deve culpar os tiranos. Forte, não é? Mas absolutamente verdadeiro. Muitas vezes, somos nós mesmos os arquitetos do nosso sofrimento. Nos silenciamos em reuniões. Toleramos relações que nos ferem. Adiamos sonhos com a desculpa do tempo, do medo, da conveniência. No fundo, queremos aceitação. Queremos ser vistos, amados, aprovados. Mas, ironicamente, quanto mais mendigamos isso, menos recebemos. O mundo respeita quem se respeita. E o mundo esquece quem se esquece. Não se engane. Cada vez que você ignora sua verdade para manter uma paz artificial, você fere sua integridade. Cada vez que se diminui para caber em ambientes que já não te comportam, você traz sua evolução. Cada vez que posterga seu cuidado pessoal, sua saúde mental, sua clareza emocional,
Para atender ao que os outros esperam, você cava um buraco dentro de si, e um dia, inevitavelmente cairá nele. A filosofia estoica nos convida a refletir sobre o que é realmente essencial. Para os estoicos, o essencial não está no que é passageiro, mas no que é permanente: o caráter, a virtude e a lucidez. Tudo mais, status, aparência, opiniões externas, é vaidade. Você se lembra de quem era antes de tentar agradar todo mundo? Você se recorda dos sonhos que tinha antes de se convencer de que eram irreais? Você consegue imaginar a versão de si mesmo que estaria vivendo hoje se, lá atrás, tivesse escolhido sua verdade em vez da aceitação dos outros? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa: ainda há tempo. Você não precisa continuar apagando o próprio brilho para que outros não se sintam ofuscados. Não precisa justificar cada escolha com medo de desaprovar alguém. Não precisa se punir por querer ser inteiro. Mesmo que isso desagrade quem se acostumou com migalhas de você, você só precisa de uma decisão. Uma firme, inegociável e definitiva decisão. A de colocar-se no centro da sua vida. Não como um tirano, mas como um guardião. Não como um egoísta, mas como um ser desperto. A vida que você busca, com mais paz, clareza, propósito, só começa a partir desse reencontro. Mas como começar? Se o mundo parece girar em torno da doação constante, da entrega da disponibilidade ininterrupta, se tornar sua única prioridade não é um ato impulsivo, nem um rompante de ego. É uma construção. Uma escolha feita em silêncio, repetida diariamente, sustentada nos pequenos atos e nos grandes confrontos. É um processo de retorno ao centro. Aquele ponto firme e silencioso dentro de você que, muitas vezes, foi ignorado em nome da pressa, da aprovação ou do medo de desagradar. Mas como se preparar para essa jornada? Como quebrar anos, talvez décadas, de condicionamento social que nos ensinou a medir nosso valor pelo quanto nos doamos, pelo quanto suportamos, pelo quanto agradamos? A resposta, segundo os estoicos, está na razão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, a sua angústia não nasce do mundo externo, mas da forma como você o interpreta. Logo, a primeira preparação é interna. Mudar a forma como você vê a si mesmo e aos seus compromissos com o mundo. Você precisa compreender que viver para os outros não é virtude se isso te destrói. Que estar sempre disponível não é generosidade se custa sua saúde mental. Que dizer não é um ato de respeito. Não só por você, mas por quem realmente merece sua presença inteira. Isso exige coragem, porque ao começar a se colocar como prioridade, você irá inevitavelmente decepcionar algumas pessoas. Gente que se beneficiava da sua ausência de limites. Gente que confundia sua doçura com submissão. Gente que contava com a sua eterna adaptação às necessidades alheias. Mas os estoicos nos ensinam: você não está aqui para corresponder às expectativas dos outros. Está aqui para cumprir seu dever com a sua própria alma. Comece observando. Observe as situações que te drenam. Observe as relações onde você sai menor. Observe os compromissos que assumiu sem desejo. Em cada uma dessas áreas há uma pista de onde você se abandonou. Depois reavalie. Pergunte a si mesmo: isso serve à minha integridade ou à minha carência? Estou dizendo sim porque quero ou porque temo ser rejeitado? Se eu fosse minha prioridade, eu aceitaria isso? Essas perguntas são espelhos, e espelhos sinceros muitas vezes doem, mas são necessários. Por fim, haja. E aqui começa a parte mais desafiadora: mudar sua conduta. Isso pode ser tão simples quanto estabelecer um horário para si mesmo, quanto dizer não posso com firmeza e sem culpa, quanto começar aquele projeto que você vem adiando por não se sentir pronto. Os estoicos chamavam isso de prática. Transformar filosofia em ação. Não adianta apenas entender, é preciso viver. E viver como prioridade é estabelecer limites, cultivar silêncio, proteger sua energia, buscar propósito, sustentar presença. Não espere condições ideais. O mundo não vai parar para te dar espaço. A preparação exige que você comece mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo em meio ao caos. Porque no fundo você já sabe, ninguém virá te resgatar. Marco Aurélio escreveu: o que está dentro de você é suficiente. E está tudo aí. A força, a razão, a clareza, o valor. Mas você precisa cavar. Precisa lembrar. Precisa ativar esse centro que o mundo tentou adormecer. Preparar-se para ser sua prioridade é aceitar que você é responsável por si.
É olhar no espelho e dizer: se eu não cuidar de mim, ninguém cuidará. É entender que sua vida é sagrada demais para ser terceirizada. E quando essa preparação se torna prática, o mundo começa a mudar ao seu redor. Porque você muda. E tudo o que está ao redor é apenas reflexo do que você se permite viver por dentro. Você está no caminho. Começou a se observar, a questionar, a enxergar onde tem se traído em nome dos outros. Mas, como toda transformação profunda, o movimento de se colocar como prioridade não acontece em linha reta. Ele é interrompido, testado, desafiado por forças invisíveis, internas e externas, que agem como correntes tentando te puxar de volta à velha prisão. Essas forças têm nome: culpa, medo, apego e falsa moral. A primeira armadilha é a culpa. Quando você começa a dizer não, quando recusa participar de situações que antes aceitava por obrigação, quando estabelece limites claros, a culpa se manifesta como uma sombra que sussurra: você está sendo egoísta. Mas aqui entra o discernimento estoico. Egoísmo é quando você exige tudo dos outros para seu próprio conforto. Se priorizar é quando você exige de si mesmo responsabilidade para viver com dignidade. A culpa nasce da ideia distorcida de que amar é se anular. Mas isso não é amor, é escravidão emocional. Como você pode oferecer amor verdadeiro se não está inteiro? Como pode ajudar alguém se está quebrado, esgotado, fragmentado? O estoicismo nos lembra que nenhuma virtude pode florescer sem equilíbrio interior. A segunda armadilha é o medo do julgamento. A sociedade não está acostumada com pessoas que se priorizam com firmeza e serenidade. Serão rotuladas de frias, duras, difíceis. Serão vistas como uma ameaça. Porque onde há limites, há espelhos. E quem se esconde de si mesmo se incomoda profundamente com quem escolhe a própria verdade. Mas aqui está uma libertação estoica. Você não controla a opinião dos outros. Pode viver com a alma mais justa e ainda assim ser incompreendido. Logo, por que viver tentando convencer os outros da sua bondade, quando poderia simplesmente viver alinhado com a sua razão? A terceira armadilha é o apego. Apegos não apenas a pessoas, mas a versões antigas de si mesmo. Você pode se pegar pensando: mas e se eu me tornar alguém que não reconheço? Essa é uma ilusão. Você não está se tornando outro. Está finalmente se reencontrando. O apego a um eu moldado para agradar é uma prisão disfarçada de conforto. Mas nada que te limita pode ser chamado de lar. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que pratica constantemente. Se você pratica a autonegação, se tornará invisível para si mesmo. Se pratica a coragem de se priorizar, se tornará inteiro, mesmo que alguns se afastem no processo. Por fim, a quarta armadilha: a falsa moral. Aquela voz que diz: é certo pensar nos outros antes de pensar em você. Essa máxima é perigosa quando aplicada de forma absoluta. Porque ninguém consegue sustentar os outros quando está em ruínas. Priorizar-se é um ato moral de responsabilidade. Você não está negando o mundo. Está se fortalecendo para poder contribuir com autenticidade. Os estoicos eram mestres em separar o que está sob nosso controle do que não está. Sentir culpa, medo, apego e dúvida é natural. Mas ceder a essas emoções é uma escolha. E o que você escolhe diariamente molda o que você é. Sim, haverá desconforto. Haverá resistência. Haverá momentos em que você pensará em recuar para os antigos padrões. Mas também haverá algo novo: liberdade, paz, presença. Porque à medida que você se torna sua única prioridade, a ansiedade de ser aceito diminui. O desespero por validação some. A necessidade de provar algo para os outros desaparece. E você começa a viver a partir de um lugar silencioso e poderoso. A integridade. Chega um momento em que não há mais espaço para desculpas, nem para dúvidas, nem para os ruídos externos que tentam te convencer de que viver para si é um erro. Nesse momento, tudo se cala, o mundo desacelera, e você finalmente se depara com a verdade que evitou por anos. Ninguém virá te salvar. Ninguém vai entender completamente o que você sente. Ninguém conhece sua dor silenciosa, suas noites em claro, seus pensamentos mais profundos. E então você percebe: é você. Sempre foi você. A sua vida é sua. Sua mente, seu templo. Seu corpo, sua responsabilidade. Suas emoções, sua bússola. Seus sonhos, sua obrigação. Você é a única constante entre o início e o fim. O único personagem que estará em todas as cenas da sua história. Então, como justificar o fato de ter vivido tanto tempo como figurante no próprio filme?
É aqui que a filosofia estoica encontra sua potência máxima. Não mais como ideia, mas como ação crua, implacável, transformadora. A escolha de ser sua única prioridade não é uma decisão emocional, é um decreto racional, uma tomada de posse sobre sua própria existência. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em suas meditações: a vida de cada um é aquilo que os seus pensamentos fazem dela. O que você tem feito com a sua? Quais ideias têm permitido governar seu dia? Quem tem sentado no trono da sua atenção? O que tem alimentado sua alma? O que é essencial ou o que é ruído? Aqui no clímax não há mais espaço para concessões. Você olha para trás e vê as versões de si mesmo que aceitou migalhas, que cedeu por medo, que se calou por insegurança, e sente gratidão, não vergonha. Porque foram essas versões que sustentaram a travessia até aqui. Mas agora é hora de deixá-las, com honra, com amor, mas deixá-las. Você não é mais aquele que implora por atenção. Você é aquele que oferece presença a si mesmo. Você não é mais o que se contorce para caber. É o que se expande sem pedir desculpas. Você não é mais aquele que aceita qualquer coisa para não perder pessoas. É aquele que entende que perder os outros nunca será pior do que se perder de si mesmo. Essa virada de consciência é profunda. Você começa a andar diferente, fala diferente, sente diferente. Começa a dizer não com tranquilidade, a fechar portas sem culpa, a silenciar conversas que não te elevam, a sair de lugares que diminuem sua luz. E tudo isso acontece sem drama, apenas com uma serenidade inabalável. Porque você não está mais em busca de ser aceito. Está em processo de ser inteiro. A partir daqui suas relações mudam, seus hábitos mudam, sua visão de mundo muda. Porque a lente que você usava antes era embaçada pela necessidade de aprovação. Agora é nítida, cravada na clareza do que realmente importa. Você começa a proteger sua paz como algo sagrado, a nutrir sua mente com disciplina, a tratar seu corpo com respeito, a honrar sua história com autenticidade, e a construir um futuro sem a necessidade de performance, mas com propósito. Este é o clímax não de uma história que termina, mas de uma vida que começa. Uma vida regida pela coragem de ser quem se é, mesmo quando isso significa caminhar só. Porque o estoico entende, solidão não é ausência, é presença consigo. E é a partir dessa presença que tudo se transforma. Você passou a vida acreditando que, ao se colocar em primeiro lugar, perderia tudo. Amigos, relacionamentos, oportunidades, reputação. Que viver para si mesmo era um risco, uma espécie de ruptura moral. Mas eis o paradoxo que o estoicismo, em sua sabedoria milenar, ajuda a revelar. Quando você finalmente se torna sua única prioridade, o mundo não te abandona. Ele te respeita. Sim. O que parece ser um ato de separação é, na verdade, o início de um realinhamento. Pessoas que apenas estavam na sua vida porque você era útil, desaparecem, e isso é uma bênção, não uma perda. Mas outras surgem. Pessoas que vibram na sua integridade, que não querem um pedaço seu, mas sua presença inteira. Gente que reconhece o valor da sua autenticidade, porque elas mesmas estão trilhando um caminho parecido. O elemento surpresa dessa jornada é perceber que você não perde o mundo, você perde o que não era seu, você perde o que era peso, o que te usava, o que te drenava, o que só te queria enquanto você não se queria, mas você ganha o que é real, o que ressoa com a sua essência, o que floresce com o seu crescimento. E mais surpreendente ainda, você começa a ver as mesmas coisas com novos olhos. O trabalho continua o mesmo, mas você não se sabota mais. O ambiente é igual, mas sua postura o transforma. As dificuldades persistem, mas sua resposta agora é firme, racional, estoica. Porque quando você é sua prioridade, até o caos se torna mais suportável. Você deixa de ser vítima e se torna autor. Você nota, por exemplo, que as tarefas que antes te esgotavam agora têm outro ritmo. Porque você aprendeu a dosar, a dizer hoje não, a descansar sem culpa, a viver sem a constante sensação de estar em dívida com os outros. E a solidão que você temia se torna sagrada. Não mais um buraco, mas um espaço. Um santuário onde você respira, pensa, sente e cria. Onde você se reconecta com aquilo que importa. Onde reencontra a si mesmo sem interferência, sem vozes externas, sem pressão para se encaixar. Esse é o presente invisível de se priorizar. Liberdade. Mas a maior surpresa de todas é a mudança na energia que você emana. Quando você se coloca no centro da sua vida, tudo ao seu redor começa a se organizar de forma diferente.
Suas palavras têm mais peso. Seus gestos têm mais presença. Sua ausência passa a fazer diferença. Porque agora, você não é um corpo que preenche espaços. É uma alma que define os próprios limites. E isso atrai o que tem a mesma frequência. Respeito, amor verdadeiro, amizades autênticas, oportunidades alinhadas. Não mais as migalhas, mas o banquete. Não mais o esforço de ser aceito, mas o poder de ser reconhecido pelo que você realmente é. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E ao se priorizar, você se prepara. Prepara-se para o novo, para o que te faz bem, para o que exige sua versão mais lúcida e forte. E a vida em algum momento começa a entregar essas oportunidades. Como se ao finalmente se enxergar, o universo também passasse a te enxergar com clareza. Este é o milagre silencioso da filosofia vivida. Não é uma promessa de facilidades. É um pacto com a verdade. E a verdade tem um custo. Exige que você abra mão das ilusões. Mas em troca, te dá algo que nenhum elogio externo jamais será capaz de oferecer. Paz. Não basta entender. É preciso viver. A filosofia estoica nunca foi feita para ser apenas contemplada. Ela foi criada para ser colocada à prova, no barulho da rotina, nas decisões difíceis, nos conflitos internos e externos. E quando falamos em ser sua única prioridade, não estamos falando de slogans motivacionais, mas de disciplina diária, de práticas objetivas, de escolhas repetidas até que virem caráter. A primeira aplicação prática é: crie fronteiras visíveis e invioláveis. Isso significa definir horários para si mesmo e respeitá-los como respeitaria uma reunião com alguém importante. Porque você é importante. Seja meia hora para ler, 1 hora para treinar, 15 minutos para o silêncio absoluto. Crie esse espaço e proteja-o com firmeza. As pessoas ao redor podem resistir no início, mas com o tempo elas aprendem. Seus limites são reais. A segunda prática: controle sua atenção como um estoico controla seus impulsos. Você é a soma daquilo que consome. Redes sociais, conversas, conteúdos, ambientes. Tudo isso modela a forma como você pensa, sente e age. Priorizar-se também é selecionar rigorosamente aquilo que você permite entrar na sua mente. Evite debates fúteis, pessoas tóxicas, conteúdos que te comparam ou enfraquecem. Cultive uma dieta mental saudável. É o solo fértil para decisões sábias. Terceira, substitua o tenho que por escolho. Essa simples mudança linguística te devolve o poder. Você não tem que fazer nada, você escolhe. Escolhe trabalhar porque quer estabilidade. Escolhe cuidar de alguém porque sente amor. Escolhe dizer não porque se ama. Essa consciência elimina o peso da obrigação e desperta a lucidez do propósito. Um estoico age por razão, não por inércia. Quarta prática: registre o que sente todos os dias. Use um caderno ou um aplicativo. Escreva sobre o que te incomodou, o que te despertou, o que te desafiou. Faça isso sem filtro. O diário estoico é um espelho. Ao escrever, você se observa, e ao se observar, você cresce. Você começa a identificar padrões, sabotagens, forças ocultas. Começa a se conhecer de verdade. E só quem se conhece consegue se priorizar com verdade. Quinta, aprenda a parar. A mente moderna está viciada em movimento, em resolver, em responder, em agradar. Mas a força não está no excesso. Está no domínio. Pare, respire, caminhe. Olhe o céu. Observe sua respiração por 3 minutos. Isso não é perda de tempo, é fortalecimento do espírito. Marco Aurélio fazia isso entre batalhas. Você também pode fazer entre tarefas. Sexta prática: faça escolhas que sustentem o seu bem-estar, mesmo que causem desconforto nos outros. Dizer não a um convite. Interromper uma conversa negativa. Pedir espaço. Escolher dormir cedo. Sair de grupos. Tudo isso são atos de amor próprio. E amor próprio, quando bem direcionado, não é egoísmo. É maturidade. Sétima, não explique demais seus limites. Você não deve um relatório a cada escolha que faz por si. Pessoas maduras entenderão. As imaturas, mesmo com explicações, resistirão. Então simplifique. Diga não posso, né? Hoje não. Preciso desse tempo. E permaneça firme. A força está na consistência silenciosa. Oitava, redefina sucesso. Talvez o que você considerava vencer na vida era apenas agradar os outros, ganhar reconhecimento externo, cumprir expectativas alheias. Agora sucesso é paz, é coerência, é dormir com a alma leve, é acordar com direção.
Essa mudança interna muda todo o jogo. Nona prática. Tenha um ritual estoico diário. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Leia um trecho de Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Reflita. Escreva. Medite. Isso te ancora. Te realinha. Faz você lembrar do que realmente importa quando o mundo tenta te distrair. 10ª, e talvez mais importante. Honre o compromisso com a sua verdade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque o estoico verdadeiro não age por aplauso. Ele age por princípio. E colocar-se como prioridade é um princípio. Não porque você é melhor que os outros, mas porque sabe que só pode oferecer ao mundo o que primeiro cultiva dentro de si. Lembre-se, não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre repetir o essencial até que se torne natural. A cada ato de priorização você se reconstrói. E a cada reconstrução, você se aproxima do que sempre foi. Uma alma livre, forte, lúcida e inteira. Talvez ninguém perceba o que aconteceu hoje. Talvez o mundo continue no mesmo ritmo. As pessoas falem sobre os mesmos assuntos e tudo à sua volta pareça inalterado. Mas você sabe, você sente, algo mudou. Hoje você escolheu a si mesmo, não como um capricho, não como rebeldia, mas como uma decisão serena, racional e definitiva. Você compreendeu que não há glória em se anular para caber, que não há honra em agradar a todos e viver vazio, que não há heroísmo em carregar o mundo se ao final do dia você mesmo se deixa cair. Você entendeu, com a alma e não apenas com a mente, que a única vida que pode viver de verdade é a sua, e que ninguém pode conduzi-la por você. Essa consciência não é leve. Pelo contrário, ela pesa, mas é um peso que fortalece, um peso que traz raízes, direção, estrutura, um peso que te sustenta quando os ventos da dúvida ou da crítica vierem. Porque virão. As pessoas vão te chamar de egoísta, vão tentar puxar você de volta para o papel antigo. Mas você já sabe, é impossível ser inteiro vivendo fragmentado. Você não precisa mais se explicar, sua presença basta. Você não precisa mais se provar, sua paz testifica. Você não precisa mais implorar amor. O amor que começa em você transborda. E só assim ele é verdadeiro. E é aqui que o estoicismo revela seu ápice. O domínio sobre si mesmo não é frieza. É liberdade. É lucidez. É poder, não sobre os outros, mas sobre o próprio destino. Epicteto nos lembrou que as únicas coisas sob nosso controle são nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Tudo o que foge a isso deve ser encarado com serenidade. E tudo o que depende disso, da sua ação consciente, deve ser assumido com coragem. E o que você fez aqui ao longo de cada etapa foi isso. Assumiu o que é seu. Você olhou para si com honestidade, questionou suas prioridades, desfez antigas mentiras, construiu novos rituais, praticou a difícil arte de dizer não, protegeu o seu tempo, enfrentou o silêncio, começou a se ouvir. E agora, diante dessa nova versão de si mesmo, só resta uma escolha. Permanecer. Permanecer fiel ao que você descobriu. Fiel à rotina silenciosa que sustenta a grandeza interior. Fiel à sua paz. Mesmo que isso signifique desapontar quem só sabia se relacionar com a sua antiga versão. Isso não é arrogância. É amor. Amor próprio é o solo onde tudo floresce. Você não pode dar o que não cultiva. E ao se tornar sua única prioridade, você não se isola do mundo. Você se prepara para contribuir com ele com verdade. E agora vem a chamada para a ação. Não adie mais sua vida. Não espere as condições perfeitas, a aprovação dos outros, o momento certo. O momento é agora. Você tem tudo o que precisa: consciência, responsabilidade e coragem. Feche esse ciclo com uma decisão prática. Escolha algo, hoje, que simbolize esse novo pacto consigo. Diga não a algo que te esgota. Desligue o celular por 1 hora e ouça sua mente. Inicie seu diário estoico. Escreva em um papel: eu sou minha única prioridade. E coloque onde possa ver todos os dias. Elimine uma distração recorrente. Marque um compromisso consigo mesmo. E não fure. Essa decisão, por menor que pareça, é o selo da sua transformação. É o símbolo de que você entendeu que viver não é sobreviver em meio às demandas dos outros, mas assumir as rédeas com firmeza e compaixão. Você é o protagonista da sua história, o autor da sua narrativa, o guardião da sua alma. Ame com força, sirva com presença. Contribua com verdade, mas nunca, nunca mais, se abandone. O estoico que desperta para si mesmo não se torna frio, torna-se inabalável. Hoje você nasceu de novo, só que dessa vez por escolha própria.